Introdução à cosmovisão cristã. Cosmovisão é uma visão do mundo, uma visão de mundo, como nós enxergamos o mundo que nos cerca, como nós lemos o mundo que nos cerca, né? E a ideia aqui é a gente iniciar a nossa jornada, entender o que é cosmovisão e entender o que é uma cosmovisão cristã, né? Afinal de contas, nós somos cristãos. E a primeira coisa que me chama a atenção no livro, para quem não leu nada, beleza, porque eu nem começo pelo primeiro capítulo, eu começo pelo prefácio. Aos que pularam o prefácio e foram direto para o primeiro capítulo, eu começo pelo prefácio, página 17. Quem quiser ficar com o livro na mão e ir acompanhando, vai ser bacana. Estou na página 17, no meio da página. O autor, ou os autores, né, que é o Michael Gorin e o Craig Bartholomew, acho que é assim que fala, deve ser alguma coisa desse tipo, eles citam o Herman Bavinck. E ele diz assim, olha, no meio da página aqui, Herman Bavinck expressou de modo esclarecedor essas duas primeiras ênfases. Ele cita o conhecido pregador Christoph Blumhardt, que afirmou que uma pessoa precisa se converter duas vezes. Primeiro, da vida natural para a espiritual. E depois disso, da vida espiritual para a natural. Vocês leram isso, fora esse momento aqui? Alguém leu o prefácio? O que tem a ver essa frase que o Bavinck citou de um pregador e os autores colocam essa frase aqui? Porque quando a gente se converte, é bem esse movimento, né? A gente tem a nossa vida natural e, de repente, a gente descobre, a partir do novo nascimento, uma outra esfera de vida. A gente encontra Deus, nós temos a ação do Espírito Santo, nós temos o sacrifício de Cristo, a gente toma conhecimento de uma esfera sobrenatural que age na vida da gente. A gente se vê numa luta contra o pecado, uma luta contra Satanás e seus demônios. A gente se vê diante de uma luta contra os nossos instintos e desejos. Ao mesmo tempo em que a gente se vê lutando contra essas coisas, também nos encontramos fortalecidos pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, pelo fato de que o Espírito Santo nos concede dons. Então a gente entra numa... Eu não gosto muito dessa associação, ou dessa dicotomia, vida espiritual e vida natural, mas é bem por aí, né? A gente entra em contato com essa outra esfera da vida. Só que o Bavinck e o Blumhardt, eles falam uma coisa interessante. Depois desse primeiro movimento, eu vim andando aqui na vida natural e eu tenho uma conversão para a vida espiritual. Ele diz que o segundo passo é eu me converter dessa vida espiritual para a vida natural de novo. Não é para eu voltar a ser ímpio, é porque tudo isso que eu tenho contato nesse movimento espiritual de uma nova natureza e de um novo nascimento, tudo aquilo que eu aprendo através do Espírito Santo, nas Escrituras Sagradas, todas essas coisas, elas começam a formar em mim um novo ser. Na minha ética, nos meus valores, no amor, no perdão, na misericórdia, na manifestação do fruto do Espírito Santo na vida da gente, na bondade, na mansidão. E essas coisas todas que nós tomamos contato nessa vida espiritual, elas precisam orientar a nossa vida natural. Por isso, essa conversão. O cristianismo,
não é uma fé, aqui estou fugindo um pouco do livro, tá? Ou dessa frase aqui que a gente pintou. O cristianismo é para ser vivido na vida cotidiana, para testemunho e missão nossa. Então, eu achei muito interessante. Eu acho que isso é quase que um resumo muito pincelado assim de cosmovisão. É quando eu, uma vez tendo sido salvo, eu passo a olhar para o mundo com outro óculos, outra lente. Agora eu olho para o mundo a partir de Jesus Cristo. E eu começo a responder ao mundo e às suas questões também a partir de Cristo e não mais pelo que eu acho, o que eu penso, ou essas coisas todas. Então, começo essa nossa observação por essa frase aqui que eu achei muito interessante. E daí, eu vou começar com vocês o capítulo 1, que no meu livro aqui está na página 23. Ele começa uma introdução, então, falando do Evangelho, explicando narrativa, explicando cosmovisão e missão da igreja. Tem bastante coisa para a gente pensar aqui nesse início de leitura. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção já está na página 24. No meio do parágrafo também. Um dia Jesus voltará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Criador, Redentor e Senhor. O final da história universal que Jesus anunciou, revelou e realizou chegará finalmente em plenitude. É isso que nós esperamos, né? Mas até aquele dia culminante, a igreja se ocupa com a obra do Espírito, de tornar conhecidas na vida, nas ações e nas palavras de seus membros as boas novas do que Deus fez em Jesus pelo mundo. Ou seja, o evangelho não é só uma mensagem que me salvou para que eu não vá para o inferno e vá para o céu. A salvação, ela não é alguma coisa que acontece aqui ou no dia que você se converteu, depois se abre um hiato, um vazio, e ela só vai ganhar significado quando você morre ou quando Jesus voltar. Não. O evangelho do reino de Cristo é para que eu e você vivamos nessa vida segundo essa nova natureza, segundo esse reino que Jesus Cristo veio trazer para a gente. E uma coisa interessante para nós refletirmos a respeito de evangelho, e uma vez eu estava conversando com o meu sogro, eu não sei de que igreja você veio. Eu vim de uma igreja batista. Foi lá que eu me encontrei, ou que Cristo me encontrou. E lá na igreja batista, eu tinha a seguinte visão de mundo, né? Você tem que entregar sua vida para Jesus. Alguns aqui já devem ter vindo dessa herança também. Você tem que entregar sua vida para Jesus Cristo, para não ir para o inferno. Jesus veio salvar você do fogo ardente do inferno e você tem que largar essa vida para você poder ir para o céu. E aquela mensagem que eu escutava, ela meio que produzia esse ato, esse espaço de tempo, como se Cristo tivesse vindo salvar a gente do inferno. Ou somente isso. E uma vez conversando com o meu sogro, e ele estava falando sobre isso, ele estava escrevendo a pregação de domingo e a gente estava conversando. E eu perguntei assim para ele, qual era a mensagem de Jesus Cristo? Qual era a mensagem de Jesus Cristo? E pasmem, a mensagem de Cristo era: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Ou seja,
Jesus Cristo, o Rei, Criador dos céus e da terra, chegou à terra e disse: o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem. Essa é a boa notícia. O reino de Deus chegou até nós. E para que nós tomemos e tenhamos contato com esse reino, precisamos nos arrepender. A mensagem de Cristo não foi me aceita para ir para o céu. Acho que não tem nenhum versículo na Bíblia que a gente tenha lido em que Jesus diga assim: olha, vocês têm que me aceitar para ir para o céu. Mas ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Crede no Evangelho. E o que é o Evangelho? É essa notícia, essa boa notícia de Deus para nós. Então, quando o escritor diz aqui que um dia, sim, todo joelho se dobrará, e esse rei, que é Cristo, vai chamar para si passado, presente e futuro, e vai, de fato, reinar sobre todos, sem mais a presença do tempo e pela eternidade, na segunda vinda de Cristo, esse rei vai reinar. Então, há um aspecto futuro da nossa salvação, mas antes que esse futuro chegue, nós precisamos viver esse reino aqui. E para que a gente viva esse reino aqui, o Evangelho deve conduzir a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, para que, como disse o autor, a nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras, elas sejam um anúncio de que há um rei reinando sobre nós, de que Jesus Cristo veio ao mundo, de que a nossa vida foi transformada por ele e de que nós agora refletimos as características desse reino. Até aqui, meu povo, tá tudo bem? Tá. Quando você pensa em crente, é isso que vem à sua mente? Quando você vê um crente no YouTube, aqueles que faz assim, né? Faz assim. Quando a gente pensa. Agora a Rede Globo começou uma novela de evangélico. Quando a gente viu um pastor sentado nas cadeiras do Senado, após uma depredação de patrimônio público, esbravejando para os quatro cantos que agora Satanás tinha caído e o presidente que não venceu a eleição poderia voltar para governar. O que significa ser crente para a gente? O que significa o evangelho para nós? Se a mensagem é que o reino de Deus chegou para nós, então esse reino precisa fazer diferença na nossa vida. A nossa vida precisa ser impactada por esse reino. E ela precisa refletir esse reino. A segunda coisa que o autor vai dizer para a gente, é o segundo tópico, a Bíblia como a verdadeira narrativa do mundo. A Bíblia como a verdadeira narrativa do mundo. Pausa aqui. O que nós cristãos acreditamos? Quando eu digo nós cristãos, eu espero que todos nós que estamos sentados aqui nessa sala virtual, nós acreditamos que há um Deus, Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, que cria todas as coisas, que cria o homem, e que num movimento cósmico, após a queda do homem, Deus se move no sentido de salvá-lo. Para que essa salvação do homem aconteça, esse movimento cósmico de Deus para a salvação acontece na eternidade passada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo
já tem esse plano traçado e realizado, porque em Deus não há tempo. Deus está fora do nosso tempo. Então, esse Deus tem todo esse plano de redenção para esse ser humano que ele ainda vai criar. Ele cria o ser humano, esse ser humano se revolta contra Deus. Deus, então, começa um processo de salvação desse homem. Deus cria, Deus forma um povo, desse povo nasce o filho desse Deus encarnado, Jesus Cristo, que morre na cruz, que ressuscita ao terceiro dia e que anuncia essa verdade desse reino, redime esse homem que estava morto por causa do pecado e aponta para o fim de todas as coisas, para a redenção eterna dessa humanidade a partir do sacrifício do Filho na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Então, criação, queda e redenção formam um pilar da nossa visão de mundo, da grande narrativa que está acima da minha cabeça e acima da sua também. Sobre nós há uma grande narrativa, que para nós cristãos é a narrativa bíblica. Jorge, essa narrativa é só para nós cristãos? Então, o mundo vai dizer que sim. A filosofia vai dizer que sim. A nossa cultura também vai dizer que sim. Que religião é uma coisa de foro íntimo. Cada um escolhe a sua. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões, não dá para dizer que é uma religião certa ou uma religião errada, e etc, 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 e etc. Então, para muita gente, esse desencadeamento dessa narrativa da história de Deus e da história bíblica não significa e não representa a história da vida humana. Para muita gente, a história da vida humana é, no princípio, era um átomo, sei lá, explodiu o Big Bang, e as partículas foram se unindo, e as espécies foram se criando, e aí as espécies foram se desenvolvendo, e aí então o mundo veio a ser o que é, e nós somos a evolução dos primatas, e essa vida não tem sentido, não existe Deus, não existe nada, nós somos só poeira nesse mundo, é o ciclo do carbono, nós vamos voltar para a Terra os bichos vão comer a gente e acabou, e novos seres vão existir nesse ciclo infindável da história humana. É uma outra narrativa. Há uma outra grande narrativa também, representada, por exemplo, no pensamento de Karl Marx, a grande narrativa do proletário contra a classe burguesa dominante. Então, na visão de mundo de Marx, tudo diz respeito à luta de classes. A classe dominante e a classe dominada. É essa narrativa que vai dar sentido para a vida do marxista. É assim que ele enxerga. E tudo na vida dele faz parte, tem a ver com essa narrativa. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu estou abrindo a ideia do próximo tema que está na página 27, que diz assim: que narrativa moldará a sua vida? Mas antes de ir para ela, eu vou ler para você o que o autor diz para a gente na página 26, lá no finalzinho, o último parágrafo. Presta atenção. Assim, o evangelho é verdade pública, universalmente válida,
verdadeira para todas as pessoas e para a totalidade da vida humana. O evangelho não é somente para a esfera pessoal da experiência religiosa. Não se trata de alguma salvação transcendente adiada para um futuro indefinido. Opa, vamos tentar entender isso aqui. Uma salvação transcendente é uma salvação além da gente aqui, né? Uma salvação além da gente aqui. O que o autor está dizendo é que o evangelho não se trata só de uma salvação transcendente para um futuro indefinido, ou seja, é alguma coisa que só vai acontecer lá quando Jesus voltar. O evangelho é a mensagem de Deus sobre como ele está operando para restaurar o seu mundo e a totalidade da vida humana, ou seja, Deus está operando hoje, aqui, agora, para restaurar o mundo dele e para restaurar a totalidade da vida humana que ele, Deus, criou. Ele nos conta qual é o propósito de toda a história e assim Deus afirma ser a verdadeira narrativa do mundo. Ponto. Bacana isso, né? Nós evangélicos acreditamos que a narrativa bíblica é a verdadeira narrativa da espécie humana e do mundo, e isso não é só para nós, é para todos. O senhor está dizendo, pastor, que a única religião certa é a religião dos evangélicos? Não, eu estou dizendo que todas as religiões estão erradas. Certo está Deus, que veio ao mundo nos salvar. Esse é o ponto. Porque se você pensar no cristianismo, esse fone está me incomodando hoje. Se você pensar no cristianismo, depois de 300, 400, depois de Cristo, até a reforma protestante, eu vou dizer que o cristianismo era um cristianismo sem Cristo, que fez a Inquisição, que queimou gente na fogueira, que matou, que decepou gente. O cristianismo foi um negócio horrendo para a história da vida humana. Então eu vou dizer para você que toda religião está errada. Eu estou falando para você da obra redentora de um Deus que é Senhor e que está operando para salvar o seu mundo e para salvar o ser humano que ele mesmo criou. E aí, o escritor pergunta para a gente, mas e a sua vida? Joaquim, e a sua vida? Ale Brasil, e a sua vida? E a sua, Danilo? E a sua, Valdelice? A sua, Ricardo? A qual história a sua vida está ligada? Essa é a pergunta. Qual é a grande narrativa que dá sentido à minha vida? É como se a grande narrativa de Deus fosse um varal. Outro dia, eu falei sobre isso para os jovens da igreja, jovens e adolescentes. É como se a narrativa fosse um grande varal. E a minha vida é uma peça de roupa presa com um pregador nesse varal. É a história de Deus narrada nas Escrituras que dá sentido à minha vida. Que dá sentido à minha vida. Então eu posso dizer que há uma narrativa além da minha vida. Eu faço parte da história da salvação de Deus para a humanidade. Eu sou uma partícula dessa história. Vou fugir um pouco do que o autor diz, do que o autor diz aqui, para a gente entender essa questão de narrativa e até de metanarrativa, porque há uma narrativa além da minha, né? A minha história está presa no varal de Deus.
Para um pouquinho e pensa na história de Raabe, a prostituta. Vocês conhecem a história da prostituta Raabe, né? Que escondeu os espias lá na Terra Prometida. Então vamos ver a história aqui, ó. Deus tem um plano para salvar a humanidade. Esse plano já começou. Ele já chamou Abraão, Isaac, Jacó, e esse povo, veio José, José foi para o Egito, do Egito eles são libertos e agora eles estão em rumo à Terra Prometida. Estão às portas de entrar na Terra, estão lutando contra Jericó para entrar na Terra Prometida. O grande plano, a grande narrativa de Deus está acontecendo. E Raabe é uma prostituta lá em Jericó. Quando ela acolhe os espias, ela fala assim: eu sei o que o Deus de vocês é capaz de fazer. As notícias do que tem acontecido com vocês já chegaram aqui. E eu quero... a minha opção de vida é ficar com esse Deus aí. Eu quero o Deus de vocês. Então eu não mato vocês e vocês não me matam, porque eu sei que vocês vão destruir tudo aqui. De repente, dentro desse plano maior, a história de vida daquela mulher seria uma história de uma mulher entregue à prostituição. Mas, de repente, a história de Raabe ganha uma outra perspectiva. É como se o bonde da história fosse passando e a Raabe, opa, eu quero isso aqui. E ela entra junto com o povo para a Terra Prometida. E o que acontece é que a história dela se ressignifica. Ela deixa de ser a prostituta para ser povo da promessa. E há uma outra história agora, dando significado à história de vida dela. Se alguém perguntasse assim, o que dá sentido à sua vida? Ela não ia dizer assim, eu sou uma falida, eu sou uma prostituta, eu vendo meu corpo para sobreviver. Ela vai dizer assim, Deus me salvou. E isso dá sentido à minha vida. A minha história agora ganhou um outro sentido, porque a minha vida agora aponta para uma história muito maior, que está sobre mim. E é o que o escritor está perguntando para a gente. Qual narrativa vai moldar a sua vida? Não é só se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno lá no futuro. É o que está moldando a minha vida hoje. O que está moldando a minha vida hoje. Por isso, vou ler para você o que o autor diz. Qual o significado da seguinte observação? Vai chover. Gilson, vai chover. Bom, à primeira vista, a afirmação parece ser bastante clara, né? No entanto, o significado e a importância dessa observação só podem ser entendidos quando vemos o papel que ela desempenha em uma narrativa mais ampla. Opa, eu disse assim, vai chover. Ok, parece claro, vai chover, mas não é só isso. Depende da narrativa que está acima dessa minha afirmação. Se a gente estiver pronto para ir para um piquenique, essa notícia é ruim. Putz, eu estava pronto para ir para um piquenique, começou a chover, é uma má notícia. Vai chover, é uma má notícia. Se eu sou de uma região da África Oriental, assolada pela seca, onde outra longa estação de seca e a consequente perda da safra parecem iminentes, a afirmação seria de fato uma boa notícia. Ufa, vai chover. Diferente de quem vai fazer um piquenique. Se 3 dias atrás eu tivesse feito uma previsão de que iria chover e você não acreditou em mim, a afirmação comprovaria a minha capacidade preditiva de meteorologista. Você é um bom meteorologista.
Se fazemos parte da comunidade de Israel que está no Monte Carmelo, ouvindo as palavras de Elias, a afirmação confirma a mensagem de Elias, de que Yahvé é o verdadeiro Deus, de que Elias é o seu profeta e de que vai chover. Em cada caso, a afirmação por si só precisa ser ouvida no contexto de um enredo implícito mais amplo, de uma narrativa completa, que vai dar sentido a essa frase. O significado dessas palavras depende basicamente de qual narrativa o molda. É como se vai chover, tá bom, mas vai chover está emoldurado por qual narrativa? É do piquenique? É de Elias, do Monte Carmelo? É a da região de seca no Nordeste brasileiro? Ou de uma região oriental da África? Dentro de qual narrativa maior essa frase está encaixada, para a gente saber qual vai ser o sentido dela? Aliás, cada narrativa dará ao acontecimento um significado diferente. É o que acontece na nossa vida, na minha e na sua, diz o autor. A maneira como entendemos a vida humana depende da concepção que temos da narrativa humana. Qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? Neil Biggin é um autor que o cara aqui está citando, não está se referindo aqui a um mundo narrativo linguisticamente construído que elaboramos para dar sentido à nossa vida, mas sim a uma interpretação histórica cósmica que dá sentido à vida humana. O que esses caras estão dizendo é que a Bíblia é essa narrativa grande que dá sentido à nossa vida. E as coisas que acontecem na nossa vida só ganham sentido quando eu olho para essa história maior. Igual José no Egito, igual Abraão esperando para nascer um filho e não nascia, igual tantos personagens bíblicos que acreditaram pela fé que a vida deles seria de alguma forma redimida, transformada, porque criam numa narrativa que estava além de si mesmos. Ou seja, a vida deles só encontrou significado porque ela estava emoldurada por uma narrativa maior, que não era a deles, era de Deus e das Escrituras. O Evangelho, estou na página 28, o Evangelho convida todos os que ouvem a crer nas boas novas e a se arrepender. E todos os que ouvem são convocados a crer que essa é a verdadeira narrativa e se apossar dela. Olha o tomar posse aí, ó. Deixando para trás qualquer outra narrativa que vinha moldando a sua vida. A partir desses ouvintes, forma-se uma comunidade de pessoas que vieram a crer no Evangelho e na narrativa do mundo que as Escrituras oferecem. E que Deus oferece, e que o Evangelho oferece. Então, o que nós somos? Nós somos uma comunidade de pessoas que, recebendo pela fé o Evangelho, receberam também uma nova narrativa de mundo, uma nova visão de mundo, e nós nos apossamos dessa visão, nós nos apropriamos dessa visão, e é a partir dela agora que nós viveremos. Tudo bem? Vou dar mais um passo. A igreja, ele vai falar da missão agora, deixa eu voltar um pouquinho. O capítulo falava do Evangelho, que é esse reino que chegou, a narrativa, que é a nossa visão de mundo aqui, é assim que nós entendemos o mundo e o ser humano a partir das Escrituras. E agora o autor vai falar para a gente da missão da igreja. A igreja
é a comunidade que responde com fé e arrependimento às boas novas do reino. E ela se aposta da história da Bíblia e procura moldar sua vida com base nessa narrativa. Christopher Wright, eu estou agora no meio da página, ó, 28. Christopher Wright, que é um outro autor, vê com razão a missão como uma chave mestra que abre para nós a grande narrativa do cânon bíblico. Putz, pastor, não entendi nada. Tem um autor chamado Christopher Wright, que para ele, quando ele pega a Bíblia, a Bíblia. O Christopher Wright diz assim, que quando eu pego a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a chave para eu abrir todas as páginas e entender esta grande narrativa, como é que eu ligo todos os livros, como é que eu consigo fazer desse livro tão grande, escrito por tantos autores e por tantos séculos distintos, qual é a chave para eu decifrar e entender esse livro como um todo? O Christopher Wright vai dizer assim, a chave mestra que abre para nós a grande narrativa do cânon bíblico é a missão. A missão é a Bíblia, é a história da missão de Deus por meio do povo de Deus, no envolvimento deste povo com o mundo de Deus e em prol de toda a criação de Deus. Deu para entender? A Bíblia é a história da missão de Deus. Deus quer criar o mundo e quer criar o homem, e agora Deus quer redimir o mundo e Deus quer redimir o homem. O livro fala da missão de Deus. E dentro dessa missão estamos nós, porque nós estamos incluídos na missão de Deus. Então, não é a minha missão ou a missão da igreja do Tatuapé, Casa da Rocha, ou a missão da igreja. A missão é de Deus. Deus está salvando a humanidade. Nós somos participantes da missão de Deus. Então, para o Wright, o que vai abrir as páginas para a gente entender a Bíblia como um todo é a missão de Deus. Assim, a missão do povo de Deus designa a nossa participação ativa como esse povo. Muito legal. E é por isso que no último parágrafo ele vai dizer assim, ó. Assim, em certo sentido, a igreja é essencial ao evangelho. Olha que louco. Jesus não nos deixou um livro no qual as boas novas do reino deveria ser encadernada. Em vez disso, o que Jesus fez? Jesus formou uma comunidade para levar a mensagem adiante. Qual a mensagem? O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam. E aí Jesus vai orar em João 17, assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Quem Jesus está enviando? A igreja. Ao mundo. Essa comunidade, que é a igreja, é definida por sua missão, tornar conhecidas as boas novas do reino. Puxa, que coisa maluca, ô Jorge. É isso aí. Então, quer dizer que eu não sou crente para prosperar e ter uma boa vida? Não. Você é cristão porque Deus te salvou na cruz e agora Deus engajou você na missão dele. Eu achei que era... Primeiro eu achei que era eu que tinha escolhido, eu achava que Deus estava trabalhando para mim. Não, você está trabalhando para Deus. Ou deveria, né? Ou deveria. E aí volto para aquela frase de que nas minhas ações, na minha vida e nas palavras dos membros dessa igreja, o reino está se manifestando.
O que isso quer dizer? Que nós, a igreja, quando vivemos o evangelho, nos tornamos anunciadores dessa salvação de Deus. Nos engajamos na missão de Deus quando vivemos o evangelho. Então, o evangelho não é só uma escolha para ser salvo lá no fim da vida. A salvação é, na verdade, essa nossa... Agora eu vou filosofar e a minha heresia particular de cada dia. A gente está encarnando esse reino de Deus, vivendo esse reino de Deus em todas as nossas atitudes, na maneira como a gente enxerga o mundo, na maneira como eu sou pai, na maneira como eu sou profissional, na maneira como eu me reporto aos meus pais, ao meu chefe, à sociedade, a maneira como eu penso a política, a maneira como eu respondo às demandas da vida, aborto, legalização de droga, sexo, orientação de gênero, seja lá o assunto que estiver na moda. Como é que eu respondo a todos esses assuntos se eu for um cristão salvo por Deus em Cristo e que se apropriou dessa grande narrativa que é a narrativa bíblica? As minhas respostas para todas essas questões serão novas respostas, à luz dessa nova lente, desse novo óculos chamado cristianismo. Ou seja, toda a minha visão de mundo foi transformada a partir do evangelho. E isso fez com que a minha vida estivesse engajada agora na missão de Deus. Eu faço parte e estou engajado nessa grande missão. Qual missão? A missão de Deus de restaurar o seu mundo e de salvar o ser humano através de Jesus Cristo. Simples, gente. Simples. A gente só tem um problema. Essa nossa forma de ver o mundo não é a forma como o mundo enxerga o mundo. Aliás, não tem nada a ver. O jeito que o mundo enxerga o mundo não tem nada a ver com o jeito que nós enxergamos o mundo. Falando a respeito do reino de Deus. Ou seja, a igreja é santa e está separada desse mundo, mas ela está misturada, ela está amalgamada com esse mundo aqui, influenciando e anunciando o evangelho. E isso é possível quando você se converte para o espiritual, mas depois você se reconverte e a sua vida ganha um outro significado, e você passa a viver efetivamente como um cristão. E se a gente parar um pouco, e talvez esse livro leve a gente a essa reflexão, nós vamos ver que muitas das nossas convicções não são cristãs. O grande chamamento, Carlos, e para nós todos, né, é nós nos permitirmos ser confrontados pela Bíblia. Para que a gente para que a gente, nesse confronto, consiga discernir o que em nós é realmente fruto do Evangelho e o que em nós é fruto da cultura na qual eu estou inserido, fruto da educação que eu recebi dos meus pais, fruto do que eu aprendi com a molecada na rua, sabe? É só quando eu permito esse confronto que eu vou ser transformado, né? Acho que é isso, gente. Podemos? Gente, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Quem não leu, leia. Quem já leu, lê de novo. Reflita, pense, medite. E a semana que vem nós estamos de volta. Quem não tem o livro, compre o livro. E vamos que vamos. Beijo. Fiquem na paz. Até mais. Valeu.